só quando eu crescer. Abriu? Não, abriu. Ah, tá. Boa noite, igreja. Boa noite. Boa noite, igreja. Boa noite. Estou muito feliz de estar aqui na presença do Senhor. Estou muito feliz de estar com vocês. Estou muito feliz. Não preciso nem falar, porque o Senhor nos traz essa felicidade todos os dias. O Senhor nos alegra, o Senhor nos consola, o Senhor nos conforta e o Senhor nos conduz. Amém? A palavra de Deus diz assim: bendizei ao Senhor, vós todos servos do Senhor, que assistis na casa do Senhor nas horas da noite. Erguei as mãos para o santuário e bendizei ao Senhor. De Sião te abençoei, ó Senhor, Criador do céu e da terra. Aleluia! Louvai o nome do Senhor. Louvai, servos do Senhor, vós que assistis na casa do Senhor, nos átrios da casa do nosso Deus. Louvai ao Senhor, porque o Senhor é bom. Cantai louvores ao seu nome. Pai amado, Pai querido, muito obrigado, Pai amado, por nos conduzir até aqui. Muito obrigado por nos direcionar até a sua casa, ó Deus. Nós te louvamos, te agradecemos, Pai amado, e te bendizemos. Muito obrigado, Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre, Pai. Nós estamos aqui, que o Espírito Santo venha tirar os tampões dos nossos ouvidos, os tampões dos nossos olhos, que nós venhamos te ouvir, te enxergar nessa noite, Pai amado. É o que eu te peço e eu já te agradeço com uma salva de palmas. Aleluia, Pai. Aleluia, Deus. Aleluia, Pai. Vamos adorar o Senhor. Só
Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Vamos adorar ao Senhor. Aleluia. Os abraços que senti me fizeram prosseguir. Várias vezes eu caí e o Senhor me levantou. Eu achava estar bem, mas me rendo eu, me rendo eu, me rendo eu, me rendo a ti. Nós vamos ver o Senhor, sem a tua presença. Lembro quando te encontrei, me fizeram prosseguir. Várias vezes e o Senhor, eu achava estar bem, mas me rendo eu, me rendo eu, me rendo eu, me rendo a ti, me rendo eu. Nós não vivemos sem a tua presença, Senhor. Aleluia. Nós queremos a tua presença, Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Deus, aleluia. Aleluia. Santo é teu nome, Jesus. Toda glória para ti, Pai.
sonhos coloridos destruir, que eu não quero mais lembrar. Não vou mais chorar, foi o que decidi. Não vou mais sofrer, pra que viver assim? Com imagens da infância, comecei a chorar. Aí na caixa das lembranças, lembrei do teu olhar, de meus olhos de esperança, comecei a cantar. Desde vez naquela dança, não mais voltar. Cura-me em minhas lembranças, cura o meu altar. Cura-me, sou tua criança, cura-me, 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 Senhor Jesus. Cura-me, 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 Senhor Jesus. Com imagens da infância, comecei a chorar. Saí na caixa das lembranças, lembrei do teu olhar, de meus olhos de esperança, comecei a cantar. Desde vez naquela dança, pra nunca mais voltar. Lembranças, cura o meu altar. Cura-me, sou tua criança, cura-me, cura-me, Senhor Jesus. Cura-me, cura-me, Senhor Jesus. Aleluia. Então vamos orar essa noite. Cura-me, Senhor. Cura de nós mesmos, Senhor. Fala aquilo que o Senhor pode. Cura-me em minhas lembranças, cura o meu altar. Cura-me, sou tua criança, cura-me, 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 Senhor Jesus. Cura-me, 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 Senhor Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Senhor. Amém. Aleluia. Obrigado. Irmãos, a palavra de Marcos 12, não precisa abrir a Bíblia, diz assim: assentado diante do gasofilácio, observava Jesus como o povo lançava ali o dinheiro. Ora, muitos ricos depositavam grandes quantias. Vindo, porém, uma viúva pobre depositou 2 pequenas moedas, correspondentes a 1 quadrante.
E chamando os seus discípulos, disse-lhes: em verdade vos digo, que esta viúva pobre depositou no gasofilácio mais do que o fizeram todos os ofertantes, porque todos eles ofertavam do que lhes sobravam. Ela, porém, da sua pobreza deu tudo quanto possuía, todo o seu sustento. Sabe, irmãos, nessa passagem, nessa pequena passagem que nos relata, Jesus, ele não estava observando valor. Jesus, ele não estava observando o valor da oferta, mas ele estava observando o valor do coração. Sabe, muitos depositavam grandes quantias, muitos depositavam grandes coisas e mostravam para as pessoas ainda que eles eram poderosos para depositar grandes quantias, mas aquela viúva, pobre viúva, ela depositou tudo aquilo que ela possuía. E Jesus, quando ele nos mostra, quando ele mostra aos seus discípulos, e nós aprendemos nessa passagem, que ele mostra aquilo que está em nosso coração. Muitas vezes não é quantidade, e sim valor. Valor que está no nosso coração, porque eu me recordo, eu já falei por várias vezes, que eu não depositava, falava que o dinheiro era meu, mas também quando eu comecei a ofertar, eu colocava aqueles meus R$2, aquela minha moedinha. E desde o passado, Jesus já observava o que estava no meu coração. Jesus já colocava o que estava no meu coração. Então, muitas vezes, até brinquei com o Sandro ali na porta, né? Muitas vezes a gente vai gastando. Nós vamos receber lá na frente, mas nós vamos gastando, achando que aquilo nós não vamos receber, mas lá na frente nós vamos gastar, ou nós vamos receber. E até brinquei com ele, o Bruno até brincou, para de chorar, Sandro. Para de chorar, Gustavo, também. Porque nós temos um Deus que Ele é dono do ouro e da prata. Deus vê a nossa pequena quantidade depositada aqui, mas Deus sabe o que está no nosso coração para poder colocarmos aqui. É o que essa passagem me mostra. Deixa eu ver se eu escrevi mais alguma coisa, eu acho que não. Espera aí, sumiu, voltou. Muitos depositavam grandes quantidades, mas davam do que sobrava. A viúva, por outro lado, entregou o seu muito, que era pouco aos olhos de muito. Deus não mede a oferta pelo valor, mas pela entrega do nosso coração, amém? Quando nós viemos a depositar, quando nós viemos a entregar algo para o Senhor, que nós viemos entregar algo de coração. Vamos curvar as nossas cabeças, vamos fechar os nossos olhos, vamos orar ao nosso Senhor, excelentíssimo Pai. Pai amado, Pai querido, nessa passagem, Pai amado, que a viúva depositou 2 pequenas moedas, Pai amado. 2 pequenas moedas, Pai amado. Mas o Senhor enxergou nela o que estava em seu coração, Pai amado. Que nós venhamos aprender, Pai amado, com essa pobre viúva, com essa mulher, Senhor, que entregou o que estava em seu coração, Pai. Derrame em nós, Pai amado, um espírito, Senhor, Pai amado, de bondade, um espírito de coração, um espírito, Pai amado, de entrega ao Senhor, Pai, porque o Senhor sabe de todas as coisas, Pai. Não nos deixe faltar, Pai amado, mantimento em nossas casas, não nos deixe, Pai amado, faltar mantimento na casa dos necessitados, ó Deus. Cuida, Pai amado, de cada detalhe de nossa casa, cuida de cada detalhe de nossas contas, Pai amado, cuida detalhe, Pai amado, das nossas finanças, ó Deus. O Senhor é um Deus que sabe de todas as coisas, Pai. Se nós estamos, Pai amado, passando, Pai amado, por alguma situação, que o Senhor venha intervir e cuidar, Senhor. Em nome de Jesus, Pai amado, que eu te entrego, Pai amado, os nossos dízimos, as nossas ofertas, e que o Senhor dê temor e tremor na mão, Pai amado, de quem vai administrar
administrar essa finança, Pai. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Vem me visitar hoje aqui. Quero conhecer mais de ti. Espírito vem, Espírito Santo. Espírito vem, Espírito Santo. Eu quero viver algo novo. Faz meu coração arder de novo. Fazendo todo dia desaparecer, fazendo sobre mim novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Vem me visitar hoje aqui. Eu quero conhecer mais de ti. Espírito vem, Espírito Santo. Espírito vem, Espírito Santo. Santo Espírito desce como fogo, incendeia, incendeia. Santo Espírito desce como fogo, Santo Espírito desce como fogo, incendeia, incendeia. Nós clamamos, Espírito de Deus, Santo Espírito desce como fogo, Santo Espírito desce como fogo, incendeia, incendeia. Santo Espírito desce como fogo, Santo Espírito desce como fogo, incendeia, incendeia. Santo Espírito desce como fogo, Santo Espírito desce como fogo, incendeia, incendeia. Santo Espírito
A paz do Senhor a todos. Glória a Deus. Molha na garganta, né? Depois desses 10 incendeia. Se você não incendiou, vou chamar o pastor aqui para depois orar pela vida dele, viu, pastor? Amém? Paz do Senhor a todos, mais uma vez. Glória a Deus. Dá uns recadinhos aqui que o Gustavo sempre corre, sempre deixa nas minhas mãos. Quando não é na minha, é do Santo, né, Santo? É verdade, né? Domingo, nosso culto, às 19 horas. Você é nosso convidado, convide alguém. Glória a Deus. Todo domingo, nosso culto ao Senhor, às 19 horas. Amém? Que horas? Então tá bom. E aí, na quarta-feira, nós temos o nosso culto Wi-Fi. Qual é o horário? Às 20 horas. Então, domingo às 19 e toda quarta, que é o nosso culto Wi-Fi, às 20 horas. Amém? Na segunda-feira, amanhã... não, mudou para terça, né? Eu já ia falar da oração. Na terça-feira, nós temos a nossa oração aqui na igreja. Toda terça-feira, às 19 horas, com a Kátia, que está aqui. Vem estar aqui se juntando a nós, está orando. Se você tem um tempinho, apareça aqui, venha estar orando. Amém? Te convido aqui a adorar ao Senhor na terça-feira em oração. Aí na quarta-feira nós temos nosso culto, que eu já mencionei. Na sexta nós temos nossas células. Amém? Tá precisando de um celulão, não tá não? A gente precisa fazer um celulão aí. Mas, enquanto eu vi um celulão, toda sexta-feira, às 20 horas também, no Jardim Jamaica, na casa da Aline, que tá lá atrás, tá dançando aqui, que é aqui no Jardim Jamaica, e na casa da Renasci e do nosso diácono Sandro, lá no Jardim Laranjeiras, toda sexta, às 20 horas. Amém? Célula bem, esteja em uma. Glória a Deus. Que as células nada mais é que nós estamos em comunhão, aprendendo um pouco mais daquilo que nós aprendemos aqui no domingo. Amém? Glória a Deus. Sábado e domingo. Eu ia falar do Edilson, mas não tem surf mais, né? Ele deu uma... Quê? Amém. O Edilson quebrou não, deu uma torcida no pé, né? Enquanto isso não vai ter surf, será? Depois ele manda lá, mas todo sábado e domingo nós temos nosso surf às 8 horas, mas às vezes é às 6, 7, né? Amém? Então, o Edilson, ao surf sábado e domingo. E nesse sábado, dia 1º, teremos aqui uma mesa com a pastora, amém? Glória a Deus, às 19 horas, sábado às 19 horas, teremos a mesa com a pastora, amém? E nesse domingo nós temos a ceia, né? Já é nosso primeiro domingo do mês, né? Passou um mês rápido, eu vou voltar de férias, ó. Nem aproveitei quase minhas férias, já vou voltar. Então, nesse domingo agora nós temos a ceia, amém? Sábado nós temos a mesa e domingo a ceia. Tudo na mesa, viu? Amém? Mais algum recado? Amém? Só isso? Glória a Deus. Vou chamar o nosso pastor. Amém? Glória a Deus. Olha o Senhor Jesus. Amém. Paz do Senhor Jesus. Boa noite. Pode se sentar vocês. Amém. Eu quero compartilhar uma mensagem. Eu sempre falo que quando a gente fala que vai ser rápido, a gente demora, né? Mas eu quero ser bem simples e rápido nessa mensagem sobre o meu coração. Vou ler dois textos. O primeiro texto é 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 52. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 52 é o primeiro versículo que eu vou ler. 1 Coríntios 15, 52. Essa foi a boa leitura. Vou ler só uma parte, não vou ler ele completo. A parte que eu vou ler diz assim: no momento, no abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta. Só até aí, e eu vou repetir. No momento, no abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta. O outro texto que nós vamos ler é Apocalipse, o último livro da Bíblia. O último livro da Bíblia é Apocalipse, capítulo 8. Vamos ler dois versículos. Apocalipse, capítulo 8, versículo 1 e 2. Apocalipse, capítulo 8. Diz assim, versículo 1. Quando o Cordeiro abriu o sétimo selo, houve silêncio
silêncio no céu, por cerca de meia hora. Versículo 2. Vi os 7 anjos que estão em pé diante de Deus, e a eles foram dadas 7 trombetas. Amém. Somente daí, essa é a palavra do Senhor Jesus. O livro de Apocalipse é um livro que eu costumo dizer que ele é bem complexo, e é um livro que tem que ler com bastante delicadeza e com muita calma, por questão de ter muitos símbolos, que muitas vezes acaba até confundindo a nossa leitura e interpretação do texto de Apocalipse. Mas os primeiros capítulos de Apocalipse, ele traz uma revelação bem profunda. João é levado à ilha de Patmos. Praticamente João é preso, ele está preso numa ilha chamada Ilha de Patmos. E nessa ilha de Patmos, a Bíblia vai nos dizer que ele foi levado em espírito. Ele foi levado em espírito até o céu, aonde Deus começou a passar a ele informações em alguns idiomas. Não é escrito como Apocalipse no texto, mas a tradução é revelação, porque realmente aquilo que João vai trazer são revelações que ele viu de Deus para ele durante aquilo que estava por vir, aquilo que está para acontecer. Amém? Amém? Estão comigo? Então, desde o primeiro capítulo de Apocalipse, já começa então os segredos, as revelações de Deus para com João, que nada mais é revelações para nosso dia de hoje, apesar de ser escrito há muitos anos atrás, mas o texto de Apocalipse é tão atual quanto na época que foi dada a revelação a João. Desde o primeiro capítulo, então, vem trazendo algumas chaves. E no capítulo 4, é um texto que eu gosto muito, porque no capítulo 4, Deus ele leva João aí em espírito, e João ele começa a ver o céu. Ele vê o trono de Deus, ele vê o céu, e ele vê algumas coisas que até então não tinha sido revelada ao homem, apenas a um profeta. E ele vê tronos, ele vê 24 tronos, um trono principal, 24 tronos, e estava sentado nesses tronos chamados de 24 anciões. Quando falamos de anciões, eu costumo entender, eu quero entender que sejam homens experientes, homens mais velhos, sentados sobre esses 24 tronos. No momento de adoração, onde todos diziam santo, eles tiravam, estavam com coroa na sua cabeça, então eles tiravam as suas coroas e colocavam no chão, significando a humildade, a simplicidade e mostrando que toda a glória, que todo louvor, que toda a honra é para Deus. Ele viu seres que nós conhecemos como seres viventes, animais, que eram anjos, que tinham asas, 6 asas de um lado, olhos para tudo quanto é lado, 4 cabeças, que para a gente é algo absurdo. Mas quando João teve essa revelação para João foi algo sensacional, foi algo celestial. Nós desenhando aqui humanamente, talvez seja assustador, mas se de repente nós tivéssemos a complexidade de ver isso na glória, seria algo celestial para o nosso coração. Acho que iria alegrar a nossa vida, trazer alegria, felicidade. Eu acredito que foi aquilo que João contemplou lá no capítulo 4 de Apocalipse, um grande culto, onde os anjos adoravam, os anjos cantavam, os seres viventes estavam dançando diante ao trono, os 24 anciões colocando as suas coroas ali nos pés de Deus. Aí entra no capítulo 5 de Apocalipse. No capítulo 5 entra, que é algo que nós vamos falar pouca coisa hoje, vai entrar um livro, e esse livro está selado, ele está fechado com 7 selos. Vamos lá, entra um livro então em cena na história, com 7 selos. Vamos imaginar que cada selo seja um cadeado, algo que trancava aquele livro. Então, são 7, isso aparece no capítulo 5, um livro selado, e ninguém era digno de abrir esse livro.
Ninguém na terra, ninguém no mar, ninguém poderia abrir, ninguém podia tirar o cadeado, tirar o selo daquele livro. Ninguém era digno para isso. Mas é aí que entra o Cordeiro. E quem é o Cordeiro? É Cristo, que morreu na cruz do Calvário, que derramou o teu sangue. Ele sim era digno de abrir. Aí ele aparece na história, porque ele era o único digno de abrir os selos. Entramos no capítulo 6 então, de Apocalipse. E no capítulo 6 eles começam a abrir cada selo desse livro. O mais interessante é que cada selo que era rompido, cada selo que era aberto, ia revelando alguns acontecimentos. Que acontecimentos são esses? Acontecimentos futuros. Acontecimentos, coisas que iriam ou que vão acontecer. E no meio desse acontecimento, eram coisas que abalariam a terra de uma forma que nenhum olho ainda tinha visto. É mostrado guerra, é mostrado peste, fome, morte, perseguição à igreja, perseguição aos cristãos, aos crentes, grandes sinais no céu, trovões. Mostra também o grande dia do juízo que estava se aproximando. Então vamos lá, vamos entender. Um livro com 7 selos. Ninguém era digno de abrir o selo. Aí Jesus aparece, imaculado, sem mancha, santo, poderoso. Ele era digno de abrir. Ele começa a abrir o selo diante de João. Cada selo aberto vai mostrar uma atividade, um acontecimento: morte, peste, perseguição, dor, angústia, trovões, sinais do céu. E está mostrando que está próximo o grande julgamento. Aí no capítulo 7 de Apocalipse, antes que o juízo continuasse, Deus lhe mostra que Ele conhece e guarda aqueles que o pertencem, os seus santos. Depois que Ele mostra todos os feitos, tudo aquilo que vai acontecer, aí no 7 Ele fala assim: mas eu vou guardar aqueles que me amam, aqueles que estão no meu caminho, aqueles que não estão se retendo, não estão se desviando do mal, não estão desviando nem para a direita nem para a esquerda, não estão se desviando do mal. Eu vou guardar esses estão comigo até o final. Pode ficar tranquilo, vai acontecer tudo isso, mas esses estão guardados. Aí ele vai mostrar 144 mil sendo selados e guardados num lugar especial. Logo depois ele vê uma grande multidão adorando a Deus diante ao trono. E eu acredito que um dia eu serei um desses ali, adorando a Deus no meio dessa multidão. Então, agora chegamos no capítulo 8, o capítulo que nós lemos, aonde o último selo ele foi rompido e o selo foi aberto. Mas quando o último selo ele foi aberto, talvez os anjos que estavam ali ao lado, observando aquele ocorrido, aquele evento, talvez esperava um grande terremoto, um grande mover, um grande barulho, adoração em alto nível, algo surpreendente. Eu acho que todos esperavam algo diferente, e na expectativa daquilo que iria acontecer, porque eles estavam com todos os selos abertos, eles estavam observando acontecimentos, então eles estavam esperando o último selo, ver algo diferente, uma manifestação. Mas em vez de vozes, em vez de trovão, em vez de barulho, de cântico, algo surpreendente acontece naquele momento. O céu inteiro fica em silêncio. E o texto vai nos deixar bem claro, que nós lemos, que eles não ficaram um minuto em silêncio. O céu ficou em silêncio por meia hora. E o silêncio, acredito eu, que ele anuncia que algo sério estava para acontecer. Para que até o céu ficasse em silêncio, possivelmente era para contemplar o desígnio de Deus. Então, quando o Cordeiro de Deus abre ou rompe o 7º selo, o silêncio, ou há silêncio durante meia hora. Será que você consegue imaginar o céu em silêncio durante meia hora? E uma pergunta que eu me fiz quando eu li o texto: o que poderia fazer com que o céu ficasse em silêncio? Porque
Porque o céu é descrito como um lugar de adoração. E a adoração no céu, nós podemos ler, em próprio Apocalipse vai revelar que a adoração no céu é uma adoração contínua, que não para. Vai dizer que os anjos estão dizendo santo, 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 sem parar. Mas por um momento houve silêncio. O louvor no céu é um louvor constante. Mas naquele momento não houve mais louvor. A celebração, a alegria diante do trono de Deus, ela era constante, mas naquele momento tudo parou. Tudo ficou quieto. O que será que poderia fazer, ou que pode fazer o céu se calar? O louvor cessou, as vozes calaram, os anjos se silenciaram. Porque algo de extrema importância estava para acontecer naquele período, naquele tempo. Ele queria mostrar algo surpreendente. O tempo de misericórdia estava num lugar, presta atenção, o tempo de misericórdia estava abrindo espaço para um tempo de juízo. Muitas vezes o silêncio diz mais do que 1000 palavras. Queremos expressar aquilo com palavras, mas muitas vezes quando ficamos quietos, é o momento mais significativo da nossa vida. E o silêncio nesse texto vai revelar a seriedade de Deus. Esse silêncio vai mostrar o quanto o assunto era sério e importante, ao ponto que todos parassem para ouvir ou para ver aquilo que iria acontecer naquele momento. Antes do juízo, o céu se cala. Eu quero repetir isso. Antes do juízo, o céu ele se cala. Aprendemos que Deus ele é amor, mas também é santo e ele é justo. A Bíblia não vai nos apresentar um Deus indiferente ao pecado, ao erro, à iniquidade. O mesmo Deus que vai nos oferecer graça, misericórdia e perdão, Ele também vai nos julgar com a justiça dele. Esses dias eu estava conversando com alguém e eu dizia, que é uma frase que nós sempre usamos, ou que eu sempre uso. Eu falo que a lei da semeadura, ela é para todos. Pode demorar, mas vai acontecer se você plantar coisas boas. Isso não é coisa de Deus, não, isso é uma lei. Isso é lei. A Deus está me abençoando, não, é uma lei, meu irmão. Se você fizer coisas boas, isso um dia vai voltar para você. Mas se você fizer coisa ruim, meu irmão, agora aceitei Jesus, agora Jesus não, irmão. Você aceitou Jesus, amém. Mas se um dia você fez coisa ruim, mesmo com Jesus, você vai ter que pagar por aquilo que você fez. E eu não posso, como ministro da palavra, passar a mão na sua cabeça perante o teu erro. Por isso que nós ensinamos o Novo Testamento que Jesus nos deixou, que é o amor, que é a graça, que é a caridade, que é a mansidão, que é fazer o bem. Nós não podemos, meus irmãos, em momento algum, brincar com aquilo que Deus trata com seriedade. Brincar com aquilo que Deus leva a sério. E é isso que o texto de Apocalipse que nós lemos está nos ensinando com a abertura do 7º selo. O silêncio nos faz examinar a nós mesmos. É tão interessante que o período que vivemos é um período de tantos barulhos. É rede social, é notícias, é preocupações, é tantas distrações que ocupam a nossa mente. Vocês sabem que eu tenho um adolescente em casa e eu fico observando, no final de semana eu fico observando. Não saindo do quarto, com tantos barulhos na mente. É celular o dia todo, coisas que ocupam a mente.
Qualquer assunto aleatório, não sabe responder, não sabe falar, mas tudo que tem a ver, a rede, a internet, está na ponta da língua, sabe que isso são distrações. Acabam sendo distrações que nos tira do foco, nos tira daquilo que Deus tem para a nossa vida, para a nossa casa, para a nossa família. E o silêncio de Deus muitas vezes vai nos mostrar e vai nos fazer enxergar quem realmente eu sou. Sabe aquele momento difícil que nós passamos? Que momento dolorido que passamos, e começamos a pedir: Deus, fala comigo, quero ouvir tua voz, aí você não escuta nada. Deus não manda nenhuma mulher de Deus para falar contigo, para orar por você. As pregações parecem que não são para você. Parece que está um silêncio, parece que o céu se fechou. E é nesse momento, muitas vezes, que você para e fala: poxa, eu sou um nada. E quando você acha que é um silêncio, é dentro do silêncio, igual Deus fez com o profeta Elias. Ele se escondeu numa caverna, e no barulho Deus não estava lá, na ventania Deus não estava lá, no terremoto Deus não estava lá, mas quando houve um silêncio, a voz de Deus falou com ele. Então quando você acha muitas vezes que é o silêncio, que não vê resposta, não vê, é aí que Deus começa a te moldar e te forjar, porque você começa a entender que você não é nada. Talvez nesta noite Deus esteja falando menos no teu coração, porque espera que você pare para ouvir mais. Aleluia. Talvez Deus está dizendo para você hoje: pare de resmungar, pare de reclamar um pouquinho, e deixa eu falar contigo. Porque enquanto você não parar para ouvir, não tem como Deus falar. Quando só de você está falando, Deus vai se calar, meu. Será que você não precisa se calar para Deus vir ouvir, estar as diretrizes daquilo que você tem que fazer? Depois do silêncio, vem o capítulo 2 que nós lemos, aonde 7 anjos pegaram 7 trombetas. Uma coisa que eu ficava pensando, até hoje, é algo que fica em meu coração, algumas perguntas, indagações. Eu fico pensando da seguinte forma: quando você lê a Bíblia, eu vejo homens de Deus que eram tão tementes a Deus, tão dedicados ao Evangelho, que perderam as suas vidas por amor a Cristo, por amor a Jesus, acreditando naquilo que Ele pregava, naquilo que Ele falava. E as perguntas que eu fiz por muito tempo é: o que fez eles doarem as suas vidas? Será que só Cristo era o suficiente? Tenta me entender nessa noite. Será que só Cristo era o suficiente para que eles doassem a sua vida? O que mais forte, não estou dizendo que existe algo mais forte do que Jesus, não é isso. Estou querendo dizer que eu queria entender se existia um ponto principal, um ponto saliente e importante que passou desapercebido para mim, para entender o que fazia o amor e a paixão deles ser tão grande, tão forte, queimar desse jeito. Um ser crucificado de cabeça para baixo, o outro ser jogado dentro de óleo fervendo, e nem assim eles negaram a Cristo. Nós, nos dias de hoje, mesmo pregando o Evangelho, mesmo conhecendo a Cristo, por coisas mínimas, muitas vezes nós temos negado a Cristo, a Jesus. E eu não estou dizendo para você, estou dizendo de mim também. Porque nós não negamos Jesus somente com palavras, mas nós negamos Jesus com nossa atitude, fazendo aquilo que Cristo não deixou para nós, aquilo que Cristo não nos ensinou. E a pergunta sempre dentro do meu coração: o que fazia com que eles eram tementes a Deus? E eu comecei a entender, acredito que não entendi completamente, ainda não tive a resposta completa dentro de mim. Mas algo que me despertou foi quando eu li Paulo. Quando Paulo diz
ou eles ter realmente a certeza daquilo que eles faziam. E a maior certeza que eles tinham não era que eles estavam andando com Cristo na terra, não era que eles estavam tendo revelações celestiais, não era que eles estavam vendo cura, transformação, demônios sendo expulsos, não era porque um dia Cristo sentou na mesa com eles, ceiou, comeu com eles e ensinou. Não, a maior certeza deles, a expectativa, não era aquilo, não foi aquilo. Mas o que faziam eles? Temerem, acreditarem e ir até o final. É saber que um dia Jesus iria voltar. E que eles iam morar na eternidade. Essa era a grande expectativa deles. Eu prego hoje, eu faço tudo isso hoje, porque isso aqui é passageiro. Mas um dia eu vou ter uma vida eterna do lado de Jesus. Vocês param para perceber que essa métrica que eu estou dizendo, ao longo do tempo, tem perdido a força? Tem perdido a força. Durante todo esse período de processo, que estamos falando aqui, da nossa casa, nós estamos quantos anos, Hugo? Vai fazer 5 anos de casa perto. Desses 5 anos, quantas ministrações você ouviram da volta de Cristo sobre arrebatamento? Eu digo, para mim, o erro é meu. As coisas têm perdido o sentido. Nós não pregamos mais a santidade, e que a santidade é para simplesmente vivermos nessa terra. Nós não falamos mais que a santidade é ou tem que ser a chave para alcançarmos a eternidade. Um dia, a expectativa de nós pregarmos não é por performance, não é fazer show gospel de trazer palavras proféticas, profetizar, dizer nome, CPF, RG, ou fazer paralíticos andarem. A nossa força de pregar o Evangelho de Cristo não tem que ser esses shows. A nossa maior expectativa em pregações tem que ser que um dia, num piscar de olhos, Cristo irá voltar. E Ele não vai buscar aquele que curou, aquele que não, Ele vai buscar aqueles remidos e lavados pelo sangue do Cordeiro. Ele não vai buscar famosos. Ele não vai buscar aqueles que têm mais seguidores. Ele vai buscar aqueles que foram lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro. Já parou para pensar que esse pode ser simplesmente seu último culto? Não sabemos. Talvez a minha história pode acabar aqui. Eu não sei. Mas eu tenho 2 opções: de abrir meus olhos e acordar do lado do meu Jesus na eternidade. Ou abrir meus olhos, irmão, para esperar o julgamento e viver um tormento eterno. Você sempre vai ter essas 2 escolhas. E o momento de decisão não é ontem, é sempre o dia de hoje, é sempre o agora. Vivemos num período do quase, e o quase não vai trazer a salvação. O amanhã não vai te trazer a salvação. Ela tem que ser adquirida no dia de hoje. Anulamos as coisas, deixamos para depois, mas o depois não pertence a mim, pertence a Deus. E o amanhã pode ser tarde. Enquanto os selos eram tirados, havia peste, fome, dor, perseguição. Mesmo assim os anjos estavam dizendo glória. Santo, Santo. Pessoas vão ser mortas, mas os anjos estavam lá, santo. Pessoas vão morrer porque estão pregando o Evangelho, os anjos, santo. Vai haver guerras, e
E os anjos estavam dizendo santo, mas quando o sétimo selo se abriu, houve um silêncio. E esse silêncio é porque era o julgamento do povo. Em todo o tribunal, depois de ouvir testemunhas, ouvir advogado de defesa, promotoria, na hora que o juiz vai dar a determinação final, há um silêncio. Naquele momento, naquele recinto, naquele auditório, não há falação, não há falatório, todos esperando a expectativa. Qual será o julgamento do juiz? Aí quando ele diz assim, ó, eu estou declarando, estou decretando que ele está absolvido, após o decreto, há grande festa. Ou quando ele fala assim, ele está sendo acusado nesse momento, há choro. Mas enquanto o momento é de espera do julgamento, há silêncio. E o sétimo selo vai nos mostrar o silêncio de Deus, porque o povo estava sendo julgado. Depois do silêncio, as trombetas começam a tocar. O silêncio ali não era o fim, era o anúncio de que algo estava prestes a acontecer. Vocês compreendem? Isso aponta para uma grande verdade que nós temos que saber e entender. Que a história, a partir daquele silêncio, estava dando um caminho. E o caminho era para encontrar a Cristo. A volta de Jesus não é uma possibilidade. A volta de Jesus é uma promessa. E aquilo tem que me dar a expectativa de hoje pregar o Evangelho. A minha meta não é, ou não pode ser, por nenhum tipo de questão. Por ter boa oratória, por pregar bem, boa teologia. Não. O meu maior objetivo de pregar é ensinar e dizer que Jesus está voltando. Aleluia! E lá não haverá choro, não haverá dor, não haverá lágrima. Eu lembro que uma época eu passei por um momento tão difícil da minha vida. E eu lembro que fui numa ceia com meu pai. O pai gostava muito de ler, ele estava escolhendo os livros dele lá. Aí eu bati o olho num livro. O nome do autor do livro era, acho que é Max Lucado. E eu olhei, eu sempre gostei da leitura do Max Lucado, porque eu acho que ele escreve bem simples. E eu vi o tema de um livro. O tema do livro era Dias Melhores Virão. Achei lindo o tema. Falei, eu quero esse livro, eu vou ler esse livro, porque os dias melhores da minha vida. Aí comprei o livro. No mesmo dia comecei a ler. Falei, eu quero saber da resposta de dias melhores, mas quando vai vir dias melhores? Aí comecei a ler o livro. Acabei de ler o livro, Gustavo, fiquei frustrado, triste, chateado com o final do livro. Um livro legal, gostoso de ler, mas o Max Lucado ele vem trazendo no livro que o melhor dia da nossa vida vai ser quando nós estivermos na glória com Jesus. Eu não estou querendo dizer para você que Deus não tem o melhor para você nessa terra, não. Deus tem o melhor para você nessa terra. Eu falei só para quem recebeu isso. Deus tem coisas boas para você. Deus tem prosperidade na tua vida aqui. Você não nasceu para sofrer aqui nessa terra, para passar dificuldade. Não. Você não nasceu para isso. Deus tem algo muito grande para você. Mas o seu melhor dia vai ser quando você puder andar nas ruas de ouro. Aleluia! E contemplar a graça, a maravilha e o amor de Jesus. O silêncio do céu vai mostrar o caminho. Cada dia que tem passado, meus irmãos, tem se aproximado desse momento. O momento que Cristo irá voltar. Em Apocalipse, o texto que nós vemos vai trazer algo semelhante ao céu.
e a reverência diante dos atos de Deus. E com tudo isso, o silêncio no céu me traz uma pergunta. E a pergunta é: se Cristo voltasse hoje, eu estaria preparado para encontrá-lo? E eu quero devolver essa pergunta para você. Se de repente hoje fosse seu último dia de vida, será que você estaria preparado para abrir seus olhos e contemplar a face de Jesus? Qual que seria teu destino final? Sempre deixamos para depois, sempre adiamos as coisas. Depois eu faço, depois. Mas como eu já disse anteriormente, o depois não vai salvar ninguém, não vai levar ninguém para a glória. As decisões são feitas todos os dias e são feitas no agora. Agora eu tenho algo fantástico para te falar. Que ainda há tempo do arrependimento. Na história de Noé, o mais triste para mim, quando eu vejo essa história, eu lembro da história, não foi as pessoas se afogando. O mais triste para mim da história foi quando a porta se fechou. Por que, Ju? Quero te responder isso. Porque a Bíblia vai dizer assim, ó, quem deu crédito à palavra, por muito tempo ele pregava, por muito tempo ele anunciava, e ele tinha fé e expectativa que as pessoas iam acreditar naquilo que ele estava dizendo, porque ele fez toda a estrutura daquela arca conforme Deus tinha ordenado. O tamanho daquela arca era para suportar as pessoas que poderiam entrar, mas ninguém deu atenção. Sabe quando foi dar atenção? Quando a porta se fechou. O momento que estamos vivendo, meus irmãos, o momento onde a porta está aberta, mas a qualquer momento ela vai se fechar. E a reflexão é: nós podemos ficar do lado de fora, nós podemos ficar para fora. O que você tem feito? Qual tem sido as suas atitudes? O que você tem escolhido? Será que a sua vida tem sido a vida dos depois? Depois eu faço, depois eu vou, depois eu me arrependo. Será que é depois? Depois eu me conserto. O depois pode ser muito tarde. O depois pode ser o fim. O depois pode não ter mais o voltar atrás. Mas, meu irmão, ainda há perdão, ainda há graça, ainda pode haver arrependimento. Mas esse tempo não vai ser para sempre. O período que nós vivemos é um período de portas abertas. Até quando vamos brincar com a seriedade de Deus? Talvez nessa noite Deus tenha usado essa mensagem, essa palavra, para interromper os barulhos da sua vida. E para dizer para você hoje, não ignorar a voz do Espírito Santo. Levar a sério a santidade. Levar a sério aquilo que Cristo tem designado para você. Enquanto o céu ainda anuncia a graça, meu irmão, venha para Ele, venha para Cristo, porque vai ter uma hora que isso não vai haver mais. Uma hora as trombetas vão tocar, o Rei vai voltar. Aleluia. E que nesse dia você possa levantar os seus olhos com alegria e dizer: Senhor, eis-me aqui.
E não com medo, com preocupação. Não viver preocupado, sabe que eu estou? Não, mas viver livre. Com paz no coração. E quando a trombeta tocar, teu caso vai dizer: Senhor, tanto eu te esperei. Chegou a minha vez. O silêncio do céu não anuncia o fim da esperança para aqueles que estão em Cristo Jesus. Entenderam? Vou falar de novo. O silêncio do céu, ele não vai anunciar o fim da esperança para aqueles que estão em Cristo. Mas para aqueles que não estão em Cristo, o silêncio do céu vai ser aterrorizante. Porque vai anunciar o fim da oportunidade para aqueles que estão insistindo em viver sem Jesus. Uma hora ele vai voltar para buscar o teu povo. E ele te espera. Abrace essa oportunidade. Eu comecei introduzindo essa mensagem dizendo como ao longo dos anos nós temos sido corrompidos. Hoje é muito fácil servir a Deus, é muito fácil hoje estar numa igreja, hoje é muito fácil, hoje tem diversidade. Se você gosta de uma igreja barulhenta, tem, você pode ir. Se você quer uma igreja mais calma, tem, você pode também. Hoje tem diversidade de igreja para você escolher. Mas o problema é sermos corrompidos ao longo do tempo. Porque independente de como a igreja pregue, como ela age, do jeito de ser, a nossa mensagem tem que ser única, em dizer que Jesus vai voltar. E quando falta essa mensagem, meu irmão, tem algo estranho. Vivemos uma onda de pregações que eu costumo chamar de pregações cult, onde é muito fácil dizer aqui, pegar o microfone e falar que Deus vai fazer de você um empresário, vai fazer, não que Ele não possa fazer, que Deus vai te enriquecer, que Deus, é muito fácil dizer isso. E não quer dizer que Deus não possa fazer isso, meu irmão. Mas é difícil dizer, se você não se arrepender, meu irmão, você vai para o inferno. Se você não se arrepender de todo o teu coração e buscar a santidade de Cristo Jesus, o teu lugar já está reservado. Jesus, Ele vai voltar. Para alguns, Ele já voltou hoje. Para alguns, Ele vai voltar daqui a algumas horas, alguns minutos. Quantas pessoas estão no leito agora, morrendo? Será que tem a oportunidade que você teve hoje de ouvir essa mensagem, dizer que existe graça ainda, existe arrependimento, existe perdão? Talvez muitos deles não tenham essa oportunidade. Hoje você está aqui ouvindo essa mensagem porque há tempo para você. Você pode se arrepender. Você pode viver a eternidade com Jesus Cristo. Que felicidade vai ser o dia que eu chegar na glória e conseguir contemplar os apóstolos de Jesus. Conseguir contemplar os grandes homens de Deus. Ver eles face a face, conversar com eles. Que dia maravilhoso será esse? Quão terrível vai ser para aqueles que não vão contemplar isso e vai sofrer uma condenação eterna. Momento de preparação. Momento de arrependimento. Nós precisamos se arrepender. Na época dos meus pais, eu até já falei sobre isso aqui. Eles sempre contam quando meus pais se converteram, a pregação que eles ouviam era essa: que Jesus iria voltar a qualquer momento, a qualquer hora. E os crentes daquela época, se você conversar com os crentes de 40 anos para lá, você vai ver, se você conversar com eles, vocês vão ver as expectativas que eles tinham da volta de Jesus. E se você perguntar para eles algumas experiências que eles tiveram com Deus, eles têm diversas. Por quê? Por causa das expectativas que eles tinham. Muitas vezes nós não temos experiências a qual eles tiveram, porque nosso foco, nossas expectativas têm sido outras.
pastor da minha mãe e meu pai na época nunca disse, algumas na época já tinha as religiões ou as plagas de igreja, onde televisão é pecado, rádio é pecado, mas o pastor deles nunca disse que era pecado. Porém, minha mãe por muito tempo não tinha televisão em casa. Se casaram, vai casar com a minha mãe. Tanto meu pai quanto minha mãe vieram uma vida sofrida, vocês conhecem muitos que conhecem pouca história dos meus pais. Meu pai deficiente físico, minha mãe, uma família totalmente perdida. Pararam de estudar cedo por causa da dificuldade financeira que sofriam. Tanto meu pai por causa da deficiência, minha mãe por questão financeira. Teve que trabalhar cedo. Mas quando eles se casaram, eles não tinham expectativa de estudo. Eles falaram, não vamos estudar. Por que eles não queriam estudar? Porque o foco deles, aquilo que eles ouviam, era que Jesus estava para voltar. Eles falavam assim, não vai ter tempo. Eles falavam, não vou ter tempo de ter filho, não vou ter tempo de estudar, não vou ter tempo de Jesus estava para voltar. Então eles trabalhavam porque na expectativa de qualquer momento Jesus iria voltar. Depois de muito tempo eles voltaram a estudar, se formaram, mas por muito tempo da tua vida, da vida deles, era uma grande expectativa da volta de Jesus. Era se preparar para ir morar com Jesus. Por isso que eu volto a dizer, nós somos corrompidos ao longo do tempo. A minha preocupação, falando a minha, para não falar de vocês, vocês vão achar que eu estou jogando tudo nas costas de vocês, fala de mim. A minha preocupação, muitas vezes, não é na volta de Jesus. A minha preocupação é comigo mesmo. Com as minhas coisas, com o meu bem-estar, aumentar o meu ego. Mas um dia ele vai voltar. Um dia ele vai voltar. Como eu disse, não é possibilidade não. É promessa. E ele vai buscar só aqueles que estão preparados. Que estão santificados. Os meus olhos não estão em todos os lugares. Os olhos do Gustavo não estão em todos os lugares. Mas os olhos de Jesus estão, porque é onipotente, onipresente, onisciente. Ele sabe todas as coisas. Ele sabe do oculto e do escondido. Você pode tentar esconder os seus erros debaixo de tapete. E para mim não tem problema, meu irmão. Para mim não tem problema nenhum. Mas eu quero dizer para você que Jesus está vendo. E um dia o céu vai se silenciar. E o dia que o céu se silenciar, vai ser o dia do meu e do teu julgamento. É um dia que ele vai levantar aquele tapete e falar assim, olha aqui seu pecado de estimação. Você achou que estava enganando quem? Fazendo as coisas escondidas, onde ninguém está vendo. Há tempo de arrependimento. Há tempo de perdão. Há tempo de recomeçar. É tempo de conserto. A qualquer momento, o sétimo selo vai ser arrancado definitivamente. Não vai ser uma revelação, vai ser algo concreto. Eu quando eu acordo muito cedo para trabalhar, eu para despertar o alarme. E eu gosto um pouco de dormir. Então eu vou apertando aqui o soneca. Aí desperto, aperto aqui soneca mais 10 minutos. Soneca mais... É uns 5 soneca para me levantar, Gustavo. E desperto, eu vou... E é tão interessante que esses 10 minutos de sono é os mais gostosos. 10 minutos de sono de soneca. É uma delícia de sono. Eu fico apertando o soneca, aí tem uma hora que eu acordo, aí ele no desespero. Eu acordo no desespero, trocando rapidinho, já está em cima da hora, tem que... Mas o dia que a trombeta tocar, não vai ter soneca não, meu irmão. Quem estiver pronto vai ouvir e vai subir. Agora quem não tiver, vai ficar. Não tem soneca. A trombeta vai tocar. Jesus vai buscar a tua igreja. Isso vai acontecer. Eu quero repetir, vai ficar guardado no teu coração hoje. Ele vai dizer,
até li o texto aqui com vocês, no livro de 1 Coríntios, capítulo 15, 52, nós lemos: no momento, no abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta. Nos evangelhos vai dizer assim, que vai ser como um ladrão. Vai ser como um ladrão. Quando você der conta, as coisas já aconteceu, já foi. E talvez, não sei, talvez eu seja aquele que vai olhar: poxa, fiquei. Então é momento de arrependimento. Momento de você parar e pensar na tua vida e refletir. A expectativa nossa, eu já preguei isso aqui algumas vezes, que nós somos movidos por necessidades. E Deus sabe da tua necessidade. Deus pode fazer por você. O nosso Deus é poderoso. Mas a nossa expectativa não é que Ele faça. A nossa expectativa tem que ser ir morar na glória com Ele. Viver uma eternidade com Ele. Como diz aquela canção: se Ele fizer, Ele é Deus. Se Ele não fizer, Ele continua sendo Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, Ele continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele continua sendo Deus. É uma canção que, na verdade, eu nem gostava muito dela. Mas eu lembrei ela, inclusive eu cantei ela, ou cantamos juntos ela, lá no velório do meu pai. Porque é uma verdade. Ele continua sendo Deus, independente da situação. Aquilo que Ele fizer, Ele vai ser Deus na nossa vida. Que nessa noite você aprenda que a tua expectativa é de um dia morar na glória com Ele. Não da cura que você quer, que pode acontecer. Não na porta que vai abrir, que pode abrir. Não na resposta que você quer, que Deus pode te responder. Mas a sua maior expectativa, o teu maior foco é estar na glória de Cristo. E poder dizer sem nenhum medo, sem nenhuma preocupação, dizer: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Senhor, eu estou pronto. Tu pode voltar. Eu estou preparado para ir contigo para a glória. Se esse é o momento, Deus, eis-me aqui. A trombeta vai tocar. Ele vai buscar aqueles que estão preparados. Convido você a fechar os seus olhos nesse momento. Que você faça nesse momento, pelo menos, uns 2 minutinhos de reflexão de como tem sido a tua vida. No silêncio, silêncio. Só reflita, não fala nada. Só reflita na tua vida. Será que você tem levado a sério o Evangelho de Cristo? Ou será que você tem sido um do depois do quase? Reflita nesse momento.
pecador e preciso da tua misericórdia. Perdoa meus pecados, limpa o meu coração, lava a minha vida com o sangue de Jesus. Renuncio tudo o que te desagrada e escolho viver para ti. Escreve meu nome no livro da vida. Eu não quero viver apenas para estar na terra. Eu quero morar no céu, passar a eternidade contigo e contemplar a tua glória para sempre. Dá-me força para permanecer fiel até o fim e não me deixar desviar do teu caminho. Que quando a última trombeta soar, eu esteja entre aqueles que serão recebidos pelo Senhor. Guarda a minha vida, a minha família, e faz de mim uma testemunha do teu amor. Eu entrego a minha vida, Jesus. Como o meu Senhor e Salvador. Em teu nome eu oro e te peço. Amém. Os olhos fechados ainda. Senhor Jesus, eu oro, Senhor, pela tua igreja. Contempla cada coração. Jesus, que essa oração de hoje seja acompanhada de decisões diárias de buscar a Deus, permanecer na sua palavra, viver em obediência a Cristo, conforme a Bíblia ensina. Deus, que recebe com alegria aquele que se arrepende e se volta para Ele com sinceridade, mas Deus, ajude a cada um de nós a tomar decisões. Entendemos que não é tempo de voltar, é tempo de seguir em frente e buscar a santidade. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Continue com os olhos fechados. Que essa noite seja uma noite de reflexão. Você quer refletir na tua vida hoje? Que essa noite não seja uma noite qualquer, seja uma noite de decisão. Como venderia? Em nome de Jesus. Ansiosa espera, tudo que amei.
Aleluia, aleluia. Será que você pode se colocar de pé? Será que você pode dizer: Santo, 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 Santo é o teu nome, Senhor. Nós te agradecemos, ó Deus. Nós te louvamos, ó Pai amado. Nós te bendizemos. Muito obrigado, Pai, por esta palavra. Muito obrigado, Senhor, por este culto que o Senhor nos concedeu. Muito obrigado, Senhor. Que o grande amor de Deus Pai, a graça do Senhor Jesus Cristo e a doce comunhão do Espírito Santo de Deus esteja com todo o povo de Deus hoje e sempre. Amém, amém. Vamos em paz, em nome de Jesus. Aleluia, Deus.